Hoje, no nosso universo, nós temos aqui Tiziane, a fundadora e diretora da MGV Filmes, advogada, a responsável por idealizar todo esse projeto que é Beyond the Ocean. Então, é um prazer te receber, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tem sido uma referência muito bacana poder acompanhar o desenvolvimento desse projeto. A gente está curtindo muito e tem visto muita coisa bacana. Você poderia dizer para a gente como é que surgiu a ideia de criar esse projeto? Como que iniciou tudo? Da onde veio a raiz aí dessa vontade? Letícia, boa noite, obrigada. Eu queria agradecer muito a vocês por todo o apoio que vocês estão dando para esse nosso projeto. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aqui em São Paulo, no dia da apresentação da Carissa e da Laura, né, que são protagonizadas pela Natália Toledo e pela Silvia. E dizer que, olha, esse projeto começou no ano passado. Assim, eu, pela primeira vez, escrevi um romance, e desse romance, que é referente a um livro, né, que eu lancei também no ano passado, chamado Ace da Liberdade, eu comecei a viajar por várias cidades do Brasil para divulgar esse livro. E cada lugar que eu chegava, as pessoas falavam muito dos GLs tailandeses, que os GLs tailandeses era a nova hype do momento, que estava todo mundo muito encantado com a qualidade de produção dessas séries. E aí me despertou o interesse de conhecer, então, né, esse conteúdo, e aí eu comecei a assistir. O primeiro GL que eu assisti foi o The Loyal Pin. Achei uma produção super bacana, achei qualidade maravilhosa. E aí depois eu fui assistindo outros, né, até indicado por outras pessoas, porque aí nesse universo de viajar eu comecei a conhecer muitas pessoas que já curtiam os GLs tailandeses. E aí a gente começa a fazer as conexões e começa a conhecer todo mundo, e as pessoas começavam a me indicar, olha, saiu esse, assiste esse, e eu comecei a entrar nesse mundo de entender, e aí com um olhar mais de empresária, né, de entender o que estava acontecendo nesse momento, esse famoso soft power tailandês, né, que está atravessando fronteiras aí, continentais, divulgando não só a Tailândia, mas toda a nossa representatividade, a nossa história, né, como mulheres que amam mulheres. E veio, então, a ideia de escrever um romance, entre uma brasileira e uma tailandesa. Eu falei, olha, acho que tem tudo a ver, né? Aproveitar esse momento que a Tailândia está super produzindo esses conteúdos e que nós somos muito carentes, não só aqui no Brasil, mas em vários países do Ocidente, né, se eu posso chamar assim. Você vê que as atrizes, quando vêm para o Brasil, que fazem turnê no México, que fazem turnê em vários países da América Latina, o público fica realmente bastante encantado, né, com a presença dessas atrizes. E aí eu achei que era o momento de investir nesse tipo de conteúdo, não só por ser escritora, mas também por ser empresária e entender que é o momento de investir nesse tipo de conteúdo que é extremamente carente. Então, teve não só a questão romântica, né, de escrever histórias que nos representem, mas também um cunho empresarial aí de investir nesse novo negócio, nesse novo business, né? Uhum. Então, foi assim que surgiu. Cara, que bacana, assim, eu até tô rindo aqui porque eu tô pensando, muitas dos questionamentos que eu tinha aqui para você, essa resposta englobou muito disso, sabe? Em pensar justamente no macro, né? No que envolve tudo, que seria justamente esse desenvolvimento que tem tido lá fora. Queria até te perguntar como é que você enxerga isso, esse reflexo que tem com relação às produções que têm sido feitas, enquanto alguém que está trabalhando ali diretamente com as atrizes, enquanto alguém que está em todos os bastidores, como é que você enxerga essa questão do que já tem sido desenvolvido pela indústria lá fora, principalmente na Ásia, né, que é o que a gente tem aí de maior, em crescente, relacionado a esse tipo de temática? Como que é para você enxergar isso? Como que é esse relacionar com
com o que a gente já tem aqui no Brasil? Você acha que nós temos, assim, eu diria, um certo atraso em relação a esse tipo de material produzido aqui dentro do nosso país? Olha, eu não diria certo atraso. O que falta aqui no Brasil é realmente investimento, Uhum. porque nós temos produtoras extremamente competentes, né? E eu cito várias aqui, tem o pessoal da pontuação, Ah, tem o pessoal da boleia, tem várias produtoras que produzem realmente conteúdo muitíssimo interessante, bastante representativo, mas não só de amor, né, uma indústria sobrevive, a gente sobrevive através de investimentos. E como eu venho de uma área, né, que eu tenho bastante familiaridade com formatação de negócios, de atração de investimento, então eu acho que casou uma coisa na outra, né, de entender que nós podemos aqui produzir conteúdos tão bons, tão excelentes quanto é produzido na Ásia, né, notadamente na Tailândia, que é onde nasce, né, toda essa narrativa, né, de GLs. E é isso, o objetivo é esse, é produzir conteúdo de qualidade, com bons equipamentos de ponta, não só as câmeras, mas o áudio, né? Eu acho que essa parte do áudio é uma coisa que eu me preocupei bastante, né, nessa produção do teaser. Olha, eu falei para as pessoas envolvidas na parte técnica, eu falei, olha, eu quero um equipamento de áudio de altíssima qualidade, eu quero o vídeo também de altíssima qualidade, toda uma equipe envolvida. Então, para um teaser que você vai ver quando sair de aproximadamente 5 minutos, nós tivemos foi 3 dias de gravação e mais ou menos 25 profissionais envolvidos nessa produção. Então, e por que isso? Porque realmente precisa, né? Entendendo como é que funciona a dinâmica do audiovisual, é necessário ter toda. Por isso que o audiovisual hoje é uma das indústrias que mais empregam, porque realmente é muita gente envolvida e cada pessoa tem uma especialização. Então, por exemplo, tem o pessoal da elétrica, que é responsável pela luz. Então, uhum. assim, foi sei lá, mais de 30 equipamentos de iluminação que foram utilizados. Som, né, os sons de lapela, o boom, que é aquela câmera que vai, né, que tem uma pessoa que segura aquele boom, que o boom é mais para captar os áudios externos, né, e os microfones de lapela é mais para captar a voz dos atores em cena, das atrizes em cena. A parte de arte, gente, olha, vocês vão ver, a equipe de arte reproduziu uma cabana num santuário de elefantes em Chiang Mai, né? Nós gravamos no Ceará, em Fortaleza. É, é, Foi reproduzido lugares assim, a recepção de um hotel em Chiang Mai foi reproduzido lá pela equipe cenográfica. Uhum. Então, assim, foi um trabalho muito, muito bacana. Eu fiquei muito feliz, né, de tudo que eu vi. Além de falar, além assim, as duas atrizes, aliás, os 3 atores, né, Aham. que gravaram esse teaser, né, que é a Sylvie, a Natália e o André, atores assim, gente, que eu fiquei absolutamente encantada com a atuação deles. Eu não entendo muito de interpretação, mas estando ali do lado da diretora, da Lília, eu vi a atuação deles ali, né? Entregaram muito, 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 muito. Vocês vão ficar muito emocionadas quando vocês virem o teaser, né? Apesar de ser pedaços da série, mas o teaser já consegue nos emocionar bastante, assim. Então, eu respondendo à tua pergunta, sim, aqui no Brasil nós podemos produzir conteúdos de excelente qualidade, mas tem que haver um investimento.
tem que haver um investimento, que é isso que ainda o Brasil ainda está engatinhando em relação a isso, né? Notadamente em relação ao tema que nos representa, porque essa é a missão da MGV Filmes. Nós vamos reproduzir na tela histórias de mulheres que amam mulheres. Essa é a nossa missão, né? E de alta qualidade, com extrema qualidade e com final feliz. Porque, assim, Importante. eu estava cansada de assistir filmes, né, de histórias sáficas, em que no final a protagonista se arrependia de amar uma mulher e voltava para o relacionamento anterior, que era um relacionamento hétero, ou então uma das duas morria, ou então uma das duas ia embora, abandonava a outra. Então, assim, nas nossas histórias, nós vamos ter, eu prometo que nós vamos ter sempre finais felizes, que nos represente e que mostre para todas nós mulheres, olha, gente, é isso, entendeu? Amar, é se entregar para um relacionamento, né? Então, é por aí que a gente quer fazer aí essa nossa empresa, né, virar uma referência nacional. Se não for muita pretensão da minha parte, mas eu vou trabalhar para isso. Então, assim, o que você falou foi um ponto muito, muito importante, porque realmente todas as referências que a gente tinha anteriormente eram de cenários que não poderiam dar certo, eram de pessoas que não poderiam ser felizes, eram situações todas ligadas a demonstrar que aquilo ali era uma escolha errada, era a criar um pesar em cima, né, do sentimento de mulheres que amam mulheres. Então, é muito bom ver cenários reais, né, vamos dizer assim, a vivência, não é porque é um casal queer que tem que ter uma coisa absurda ali. Não, são pessoas vivendo suas vidas ali, é uma rotina normal, são pessoas que querem simplesmente viver, né? Amar. E é muito Exatamente. bom ter isso nas telas, ter isso representado através, né? De algo tão bacana. E que bom que você tem essa visão de querer trazer para um âmbito nacional, porque a gente precisa realmente disso, a gente precisa expandir. Concordo com você, falta bastante o incentivo nessa questão cultural quando envolve o público específico que está sendo tratado, né? Ainda é uma questão muito, vamos dizer assim, fechada, né? A gente teve algumas situações já em outras representações, vamos dizer assim, através de TV aberta, através de plataformas de streaming. Só que, assim, acabava que aquilo ali era camuflado, né? As pessoas tentavam ofuscar, não tinham o apoio devido, ou então não havia abertura da própria empresa para querer representar por medo da reação do público, que eu acredito que ainda está um pouco também difícil de acessar, as pessoas estão tendo essa questão de não entender que o mundo evoluiu, né? Falta um pouco essa compreensão de respeitar mais os limites das pessoas, né? Então, que bom que vocês estão com esse planejamento, com essa visão vamos dizer assim, não sendo uma pretensão, mas uma coisa que é possível, né, de realizar e que com certeza vai ter muito apoio, porque nós precisamos, nós queremos, temos sede por isso também, né? Por ser representadas, por ser vistas de uma forma mais real, né? E de uma forma Exato. que possa ser feliz também. Exatamente. Com relação à escolha das meninas, como é que foi esse processo? Como é que vocês pensaram, olha, elas são as pessoas ideais para representar essas personagens? É assim que a gente quer, é isso que eu quero ver. Como que foi esse processo? Em primeiro lugar, assim, as personagens, né, as duas protagonistas, elas são duas mulheres fortes, com personalidade, bem-sucedidas. E eu precisava escolher atrizes que conseguissem passar isso para o público, né? Então, começou aí um desafio muito grande, né? No ano passado, mais ou menos no mês de outubro, a gente chamou a Larissa Marinoni e a Samara Alves, né, que são duas cantoras do The Voice, para gravar Beyond the Ocean, num estúdio aqui em São Paulo. E eu tinha visto já uma performance das duas no The Voice, fiquei absolutamente encantada por elas, e toda a trilha sonora foi composta pela Patrícia, né, que é minha esposa. Então a gente contratou as duas meninas para cantarem essa música, que é a música tema, né, da série.
E aí, nessa gravação, só para você ter ideia, tem mais ou menos, a trilha sonora completa tem mais ou menos 10 músicas. Então, eu falei, bom, uma música a gente já conseguiu gravar, né? Então, vamos ver as outras, quem que a gente vai convidar, né? As outras cantoras, cantores, para gravar essas músicas. E aí, lá, no mesmo dia da gravação, no estúdio, eu estava com a Mari, né? Que hoje é a nossa Relações Públicas, a Mari Barbosa. E a Mari falou assim: Olha, não sei se você já ouviu falar, mas tem uma cantora tailandesa que ela é super talentosa e ela também já atuou em alguns GLs. Eu falei: Quem é? Ela falou: É a Sylvie. Aí eu falei: Caramba, Sylvie, eu acho que eu não conheço, mas eu vou dar uma fuçada. E aí, coincidentemente, estava saindo um GL chamado The Roller Coaster Aham. e que a Sylvie canta a música tema desse GL. E aí, um belo dia, eu estava no Instagram, depois de dias, estava no Instagram e eu ouvi a Sylvie cantando, ela tocando no piano e cantando a música de Roller Coaster na versão em inglês. E eu fiquei assim, embasbacada com ela, né? Eu falei, gente, que voz é essa? E escrevi lá, né? What a voice! E aí, puta, veio um monte de comentário depois do meu comentário dizendo, ela é maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo, não sei o quê. E eu comecei a prestar atenção mais na Sylvie, nas composições dela, fui nas músicas dela do Spotify, assisti alguns vídeos dela no YouTube como cantora, né? Aham. E aí eu falei, meu, de repente, né, vamos tentar um contato aí e ver se a gente consegue que a Sylvie grave essa música. E aí a Mari me ajudou nisso, entrou em contato com a manager dela, né, através do Line, que é um programa de comunicação que eles usam muito na Tailândia, a gente não usa aqui, mas eles usam bastante lá. E entrou em contato com a manager dela e falou, olha, a gente gostaria, tal, de convidar a Sylvie para gravar uma música, que essa música se chama When Love Touches, e a Sylvie, e tal, tal. Aí a gente começou a negociar e, né, levamos aí algumas semanas negociando, até que chegamos a um denominador comum. A gente mandou todo o material para ela gravar lá em Bangkok, né, no estúdio lá em Bangkok. Tipo, 4, 5 dias depois, ela já mandou todo o material pronto, que era o áudio e o vídeo também. Foi muito rápido, assim, ela gravou muito rápido. E aí eu recebi o material dela e fui assistir. Assisti, coloquei na minha televisão, lógico que era um duo entre ela e a Larissa. Uhum. E ela mandou a parte dela, né? Tinha algumas lacunas no meio da gravação, porque era justamente a parte em que a Larissa ia cantar. E eu comecei a observar, assim, e aí, cara, me bateu uma coisa assim. Ela até disse para mim, eu não sei o que foi que você viu em mim, mas eu falei, cara, ó, eu vi alguma coisa em você que era uma força que vai além da tela. Você conseguiu, interpretando uma música, ir além da tela. Então, eu senti a tua força aqui do outro lado. Quando eu senti a tua força aqui do outro lado, eu falei, ela é a Carissa. Porque era justamente que o meu drama era esse. Como é que eu vou encontrar uma atriz tailandesa que tem esse perfil dessa mulher é, 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 forte, que sabe o que quer, bem-sucedida, que é resolutiva, enfim. E aí, quando eu a vi, eu falei, é ela. Entramos em contato e aí fizemos o convite, né? Ela nunca tinha protagonizado nenhuma série. No começo ela ficou um pouco assim assustada porque achava que a proposta não era assim, né? Aham. Muito séria. Enfim, achou que era, sei lá, o que é que ela achou que era uma brincadeira, não sei. E aí a gente realmente quer contratar a Silvia para ser a protagonista da série. E aí mandamos toda a sinopse para ela da série, né? Tivemos todo um cuidado de dizer do nosso cuidado com a qualidade do produto e do que a gente pretendia. E ela foi muito corajosa, porque realmente acreditar, né, numa proposta dessa vinda de outro lado do mundo
ela foi muito corajosa, porque aí a gente começou a conversar e marcamos várias calls, conversamos várias vezes pelo Meet, e ela muito simpática, muito receptiva, extremamente profissional. E aí levamos aí mais alguns meses negociando com ela, até que finalmente assinamos o contrato. Uma vez contratada a Silvia, agora nós vamos precisar da protagonista brasileira. E aí começamos uma busca, uma busca, uma busca, uma busca, uma busca, e entrei em contato com uma agência aqui de São Paulo e falei, olha, eu preciso de um perfil de uma atriz assim, 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 assim. Que também passe essa segurança, né, essa firmeza através da tela, e eu preciso de uma atriz exatamente nessas características. E a agência mandou, sei lá, uns 8, 10 perfis de atrizes, né? E aí a gente tem um conselho na nossa empresa, né? Um conselho de mulheres. E aí eu fui colocando, gente, ó, tem aqui essas atrizes, tal, tal, tal. No final a gente escolheu duas atrizes. E aí, de novo, vai para a votação do conselho. Detalhe, o conselho são só mulheres, tá? E aí veio, falou, aí foi unanimidade, todas nós decidimos pela Natália. Ela fez um teste de casting, Uhum. que foi maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Ela foi assim, eu falei, não tenho a menor dúvida, é ela. E aí fizemos uma proposta através da agência para ela, ela aceitou na hora, na hora. Não, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. E aí tá, aí começa o desafio. Tá, beleza, as duas atrizes estão contratadas. Vamos começar a gravação do teaser. Como é que vai ser esse match? Porque assim, eu não fazia a menor ideia como era a Sylvie, não fazia a menor ideia como era a Natália. Como pessoa, como é que elas vão agir em relação ao roteiro. E aí veio, né? Começou, compramos a passagem da Silvia para ela vir para o Brasil, agora em março, né? E aí, no meio disso, teve a guerra, foi um sufoco para a gente trocar passagem. E compramos pela Qatar, que tinha uma conexão em Doha, e Doha não podia, porque estava tudo parado tal. E aí trocamos a passagem por uma passagem via Istambul, e ela veio para o Brasil, chegou no Brasil. E aí me perguntavam assim: você vai abraçar a Silvia? Eu falei: claro que eu vou abraçar a Silvia. Óbvio. Ela está no Brasil, ela tem que de cara logo saber como é que nós somos, né? Não tem essa de. E assim, cara, ela foi muito receptiva. No aeroporto, ela chegou logo, abraçou todo mundo e começamos a brincar. E foi assim, foi muito bacana, assim, o primeiro encontro com ela, super simpática, apesar do longuíssimo voo, né? Que elas pegaram um voo de quase 40 horas. E aí chegou, descansou, ficou aqui num hotel próximo. E aí marcamos o dia de anunciar as atrizes. Eu falei, eita, agora que vai ser, como é que vai ser o encontro dessas duas? E aí a gente preparou uma sala no hotel, uma sala de imprensa, né? Chamamos todos os portais de GL que a gente tinha contato, inclusive vocês. Uhum. E aí fizemos o encontro delas duas. E foi assim uma alegria, porque de cara vocês viram pelas entrevistas como elas agiram de uma forma super natural, como se já se conhecessem há muito tempo, né? E isso contribuiu muito para essa química entre elas. Gente, elas têm uma química na tela que vocês vão desacreditar. Assim, é uma alegria isso, porque eu acho que Deus ajudou também, né? Essa escolha um pouco, mas foi uma alegria muito grande. A Sylvie, meu, se ela não falasse tailandês, eu diria que ela era brasileira, tinha nascido lá em Fortaleza, entendeu? Se, e se encaixou, ela mesmo falou assim: eu fit, né? Eu me fit, né? Eu me adequei totalmente à cultura Totalmente. brasileira. Total, total, entendeu? É, falando português já e querendo aprender o idioma
e super profissional, ela e a Natália. No primeiro dia de gravação, a gente tinha marcado de pegar a Natália 12h30 no hotel, que era o primeiro dia de gravação, ia ser só ela, a Silvia não ia gravar. E aí a gente atrasou 10 minutos, ela já mandou uma mensagem assim, falou, é o seguinte, eu vou pegar um Uber. Não consigo ficar esperando aqui. Eu chego no set geralmente 20 minutos antes do horário marcado, então eu tô indo. Calma, Natália, calma. Daqui a pouco a gente está aí, não se preocupa. Que ainda está atrasado um pouco lá no cenário, as meninas estão terminando de montar o cenário, calma. Então, assim, as duas extremamente profissionais, isso é muito importante para a gente que está na produção e que está na parte de investimento também, né? Porque cada diária de gravação custa muito, porque são muitos profissionais envolvidos. E, e assim, eu juro para você, eu não tenho nada a dizer, isso aqui não foi, foi mais ou menos. Não, extremamente profissionais, as duas, um talento de ambas que, assim, é de emocionar, realmente, quando você vê as cenas delas duas contracenando, né? Cara, eu tô muito feliz com o resultado desse projeto, que já deu para a gente sentir um gostinho aqui, né, de como vai ser a série. E assim, já estamos marcando o primeiro dia de gravação, que eu vou falar para vocês em primeira mão. Primeiro dia de gravação vai ser do dia 25 de junho. Nós vamos ter 30 dias de gravação aqui no Brasil, que vai do dia 25 de junho ao dia 31 de julho. E em setembro, a gente vai gravar na Tailândia. Lá serão 18 dias de gravação. Porque a gente não grava no domingo, né? E por dia são 12 horas de gravação por dia. Isso é o que a indústria do audiovisual trabalha dessa forma. Então, considerando os episódios, são 8 episódios, né? São muitas cenas. Uhum. Vai ser uma maratona, assim, muito grande. Mas, assim, no final, o resultado vai ser maravilhoso, assim, vai ser maravilhoso. Eu estou muito feliz com tudo. Primeiro, queria, como se diz, fazer aqui um elogio, né? Porque, para mim, enquanto alguém que está no meio, enquanto alguém que está trabalhando atualmente com isso, né? Que seria tratar das séries, tratar do mundo, do universo sáfico, e enquanto uma pessoa que acompanha as séries, que gosta, que faz parte, ver que o projeto, além de ter toda essa preocupação, como você falou, existem N fatores, né, que levaram a desenvolver, mas existiu também essa preocupação de ter uma equipe de mulheres, porque para mim, mulheres produzindo para mulheres trazem um nível de compreensão daquilo que se espera do outro lado, né? Então isso é muito bacana. Então foi interessante. Eu fiquei aqui observando você falar essa parte e já fiquei pensando, cara, que bacana. Porque a gente vê, inclusive a questão Roller Coaster foi uma outra série que foi produzida por mulheres para mulheres. E a gente vê que existe diferença. Existe um olhar que é mais cuidadoso, que é mais atencioso com o público feminino mesmo, entendeu? Então, assim, que bacana que vocês tiveram todo esse cuidado de colocar mulheres atrás de tudo que está acontecendo para poder desenvolver especialmente mesmo pensado, compreendendo as necessidades das mulheres. Isso é muito. Exatamente. Essa é a nossa preocupação, assim, número 1, né? Uhum. Desde a produção do teaser, como da produção da session também, a nossa preocupação foi que realmente a equipe fosse formada predominantemente por mulheres. Infelizmente, no mercado do audiovisual, ainda não tem tantas mulheres quanto homens trabalhando, né? E isso gera um pouco também de dificuldade para a gente de contratar essa equipe 100% feminina. Uhum. Principalmente no Nordeste. Principalmente no Nordeste. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu, sim. Para não falar, tinham 3 homens no set, mas nas cenas mais íntimas, todos 3 saíam do set, né? Por uma solicitação minha. Eu falei, olha, não gostaria que tivessem nenhum homem no set durante as cenas mais íntimas entre as 2 atrizes. Eu quero deixá-las bem à vontade. E principalmente passei para elas que elas ficassem bastante confortáveis conosco. Dá uma segurança para elas, assim, né? Principalmente para a Silvia, né?
por vir de outro país. Eu falei, olha, além de ser as empresas, além de nós sermos as empresárias que estão por trás da MGV, nós também somos advogadas. Então, eu garanto para vocês que nada vai acontecer em relação à vulnerabilidade de vocês quando vocês estiverem em cena. Aqui, vocês vão estar 100% seguras. Uhum. Então, essa tranquilidade eu procurei passar para elas duas, né? Para que elas ficassem bem confortáveis em relação a tudo. Uhum. Então, foi por aí também a minha preocupação em relação às duas atrizes, né? Eu fiquei bem. Deixei-as bem tranquilas em relação a tudo. Inclusive, acho que eu até protegi demais. Às vezes elas saíam, iam correr, a Silvia gosta de correr, ela ia correr na praia, ou a Natália ia pegar um bronze nos dias de folga tal, e eu ficava, ai meu Deus, vai pra praia, ai meu Deus, se tiver um assalto, ai meu Deus, se tiver. Aí é uma preocupação que eu tinha, assim, mas eu falar, entregar a Deus, deixa elas se divertirem um pouco, né? Porque afinal de contas elas estavam no Ceará, né? Um sol maravilhoso, uma praia ali à mão, então elas também se divertiram bastante nesses dias que ficaram lá. Uhum. Então, assim, como você falou, a gente viu, né, desde o princípio, com relação às atrizes, esse se sentir confortável uma com a outra, essa entrega, a gente viu que bacana que foi a questão da recepção da Sylvie, como ela agiu de forma, assim, como se já estivesse em casa mesmo, né, foi muito bacana. E acredito que a Natália também teve esse papel de fazer ela se sentir muito em casa, pelo entrosamento que as duas tiveram. E eu acredito que isso também fica refletido com a segurança que você passou para elas, né? Quando uma pessoa está num ambiente que ela se sente segura, ela consegue entregar uma coisa melhor, né? Ela consegue ser ela mesma e se sentir feliz com isso, né? Se sentir feliz com o que ela está entregando ali no profissional também, né? Os dois lados foram vinculados de forma muito bacana. E eu acredito que isso vai trazer um resultado, né? Ainda mais significativo no processo aí da produção. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É isso, né? Essa é a ideia, né? Dizer para elas assim, é que nem eu falei para elas, gente, esse é o primeiro de várias produções que nós vamos fazer juntas. Então, assim, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, eu e toda a minha equipe, o conselho também, estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para que a gente deixe vocês o mais confortável e o mais feliz possível em trabalhar com a gente. Esse é o nosso objetivo, né? Tanto para a Natália quanto para a Silvia. Tentava até passar um pouco mais para a Silvia, justamente pelo fato dela não ser brasileira, né? Mas a Natália também passou muito essa coisa confortável, de brincadeiras. é, Era o tempo todo a gente brincando, né, zoando. Vocês veem pelos vídeos, né, que as meninas fizeram e ensinando a Silvia coisas engraçadas e gírias. Então, assim, foi realmente um período muito bacana. A Silvia, né, já declarou que está morrendo de saudade do Brasil, que quer voltar. E, e é isso, assim. Então, a gente está muito feliz de poder estar no meio desse projeto todo. Que bacana. Eu não vou mais tomar muito seu tempo. Para a gente finalizar aqui, eu queria só, assim, perguntar para você duas coisinhas. Primeiro, teve algum momento de alguma situação que aconteceu por aí nessas primeiras interações que marcaram, ou que foi uma situação engraçada que você poderia compartilhar com a gente? E segundo, teve algum ponto, assim, mais pessoal e íntimo, que você falou que foi relacionado a um livro, né? Teve algum ponto mais pessoal e íntimo que te levou a desenvolver Beyond the Ocean? Olha, em relação a uma coisa engraçada, era resenha o tempo todo, cara. Eu não consigo citar um momento engraçado. Teve o dia que a Silvia saiu para o mercado, que ela colocou o chapéu de vaqueiro na cabeça e camisa Brasil, biquíni Brasil, ela falava assim, eu acho que eu tô muito turista, né? Porque assim, realmente a gente não sai, né, com blusa Brasil, biquíni Brasil, a gente não usa muito isso, mas eu te garanto que foi resenha o tempo todo, risada o tempo todo, brincadeira o tempo todo, elas se divertiram muito.
e trabalharam lindamente, profissionalmente muito bem, e eu fiquei muito feliz. E em relação a escrever Beyond the Ocean, é, eu, eu tenho uma experiência de vida que eu talvez, não sei, eu possa dizer que eu sou um pouco privilegiada de tipo, por exemplo, assim, eu nunca tive rejeição da minha família por ter decidido amar uma mulher. Eu nunca sofri nenhum tipo de homofobia ou agressão por amar uma mulher, né? Então, eu estou casada há 20 anos, esse ano vai fazer 21 anos casada com a Patrícia, e eu queria passar para as pessoas, porque quando eu comecei a divulgar o livro, via muitas pessoas falar assim, ai, olha, a literatura me reconforta, porque eu, nos meus momentos de tristeza, eu leio histórias de mulheres que amam mulheres, então a literatura me dá um certo conforto, porque nem tudo para mim foram flores. Uhum. Muitos depoimentos chegavam para mim assim, né? E aí eu falei, cara, a gente sabe, tem uma sorte, ou sei lá o quê, um privilégio divino aí, de não sofrer esse tipo de coisa, então eu acho que eu tenho a obrigação de passar para as pessoas essa minha vivência, né? Seja através de minha história pessoal, seja através de personagens que eu crio. Aham. Então, essa foi a ideia de criar sempre assim mulheres que não tem medo de amar, não tem medo de ser quem elas são, não tem medo de realizar seus sonhos e simplesmente realizar. E no final das contas, é o que eu digo, nós podemos ser o que nós quisermos ser, independentemente é, de meio de se eu amo uma mulher, se eu amo um homem trans, uma mulher trans, não importa. Eu posso ser o que eu quiser, posso amar quem eu quiser. Essa é a minha. Eu acho que essa é um pouco assim a minha missão, assim, de passar para as mulheres do mundo todo essa minha vivência e dizer, gente, é possível tudo. É só seguir e vencer e correr atrás dos seus sonhos. É isso. Informação validada aí, em que 21 anos não é para qualquer um, não. Então, assim, é demonstrando mais uma vez essa questão. Gente, nós podemos ser felizes, ter relacionamentos saudáveis, né? E que bacana, parabéns para vocês. É uma coisa muito boa de ouvir, né? De ver um relacionamento tão duradouro. Sim, Lisiane, sim. muito obrigada, viu? Foi um enorme prazer. A Universo está à disposição para vocês. Sempre que tiver alguma coisa, precisarem da gente, contem com a gente, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito bacana. Tudo que você passou para a gente aqui, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para as pessoas que nos acompanham também. E é isso, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Olha, muito obrigada mesmo a vocês. Vocês foram, sabe, vocês estão sendo e foram, assim, desde o primeiro momento, super apoio para a gente. E eu é que agradeço o apoio de vocês aí durante esse período e para o futuro.